Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste 29º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos chama de modo insistente para algo que muitas vezes descuidamos, descuramos ou vivemos de forma imperfeita: a vida de oração. Já na primeira leitura do livro do Êxodo, vimos como Moisés se coloca no alto do monte, enquanto o povo de Deus tinha que lutar contra os amalequitas que queriam destruí-los. Moisés não vai à guerra com espada em mão. Moisés tem algo mais poderoso a oferecer ao seu povo: a sua oração de intercessão. Ele sobe a colina e lá se coloca de mãos erguidas, segurando o cajado que Deus lhe havia dado tantos prodígios por meio desse cajado, e de mãos erguidas reza insistentemente pela vitória e salvação do povo de Deus. Obviamente, depois de horas de batalha, as mãos de Moisés se cansam, seus braços começam a cair. E então Deus suscita estes dois homens, Arão e Hur, para darem apoio aos braços intercessores de Moisés. A oração de intercessão é como que o centro da oração cristã. Mais ainda, nós somos chamados a interceder não só por aqueles que amamos, não só pelas dificuldades que encontramos e aqueles que amamos encontram pelo caminho, mas nós somos chamados até a interceder e a rezar pelos nossos inimigos. A partir disso, cada um pode pensar, meditar: como está a minha vida de oração? Digo que a vida de oração intercessora é centro da nossa vida de oração. Assim nos ensina a palavra de Deus, assim nos ensinaram os apóstolos, assim nos ensina a tradição da igreja. Nós, obviamente, que temos a obrigação de rezar as nossas orações pessoais, mas também temos a obrigação da oração familiar, tão descuidada em nossos tempos. E temos também a obrigação da oração comunitária, que é aquela que estamos fazendo aqui agora. Todas essas três obrigações, elas são deduzidas de algo muito mais profundo. O Senhor, ao criar todo o universo, ao criar os planetas, o cosmos, as plantas, os animais, não lhes deu aquilo que nos deu a nós. A nós, Ele nos deu três grandes dons: o dom da inteligência, o dom do amor e o dom da oração. Por isso que quem não reza, não pensa direito. Quem não reza, não ama direito. E quem, por fim, não reza, nem as suas orações pessoais, definha e acaba morrendo em si o amor, a vida e a inteligência. A inteligência precisa ser iluminada pela oração, para decidirmos o que é correto a fazermos diante da vontade de Deus. Recordo aqui o grande cientista Louis Pasteur, que em sua época era muito forte os apelos para que as pessoas não cresçam. E ele dizia que o conhecimento de Deus faz a verdadeira ciência.
Um verdadeiro cientista só pode progredir no conhecimento da causa primeira, que é Deus, causa de todas as coisas, se colocar diariamente em oração. A ciência sem oração é vazia. Do mesmo modo, a ciência da teologia, a ciência a que devem ser preparados os seminaristas e futuros padres, a ciência daqueles que querem progredir no conhecimento da palavra de Deus e nas coisas de Deus, se não é feita com oração, é apenas ciência vazia. E São Paulo diz que a ciência vazia, ela incha. Por isso vemos tantas pessoas que se dizem cientistas, pesquisadores e tantos outros nomes que se dão, mas que não são homens de oração, e então são tão vaidosos, são tão arrogantes, não conseguem enxergar a realidade. Inventam uma realidade para si como um modelo e creem naquele modelo. Quando nós nos colocamos a pensar e estudar sobre Deus, a chamada ciência da teologia, ela é dita desde o início pelos pais da igreja que teologia se faz com oração. Teólogo é aquele que reza. Por isso que nós encontramos tanta ciência de Deus em tantas pessoas simples e humildes, muitas vezes sequer letradas, analfabetas para o mundo, mas sábias diante de Deus. Mas não nos contentemos com isso. Deus não chama ninguém à ignorância da ciência do mundo, mas quer que a ciência do mundo seja iluminada pelo seu conhecimento. De modo especial também nós fazemos oração e crescemos em vida de oração quando nos dedicamos a conhecer a vontade de Deus em nossa vida. Qual é a vontade de Deus em nossa vida? Queremos conhecer? Está toda consignada na Sagrada Escritura. Está toda lá. Deus não vai mandar escrever outro testamento. Já foi escrito o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deus não vai mandar novas revelações. Deus não vai mandar gente para ensinar coisas novas. Pelo contrário, Jesus disse que deixaria, e assim deixou, o Espírito Santo na igreja para confirmar tudo aquilo que ele ensinou como único caminho para a salvação. No dia de hoje também ouvimos este trecho da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Não nos esqueçamos, este jovem Timóteo, que foi colocado pelo apóstolo Paulo como líder, como bispo, diante de uma grande comunidade. E São Paulo lhe escreve 2 cartas para instruí-lo nas coisas práticas e para recordar-lhe a sua dedicação diante de Deus. E no dia de hoje, São Paulo, neste pequeno trecho, diz: te recordas que desde a tua infância tu conheces as Sagradas Escrituras. Será que São Paulo poderia dizer isso de nós? Quem de nós, desde a infância, conhece as Sagradas Escrituras e as medita diariamente? Acho que seria muito difícil encontrar. As Sagradas Escrituras, nos diz São Paulo, têm o poder de comunicar sabedoria. Sabedoria é aquele que mergulha nelas. Mergulha nela, na Sagrada Escritura. Conduz a salvação pela fé em Jesus Cristo. A Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e educar na justiça. Não esqueçamos, a primeira pessoa a quem a Sagrada Escritura corrige e educa na justiça é aquele que se dedica a estudá-la e conhecê-la. Quantos que não conhecem nem o básico, nem a ordem dos livros no Novo Testamento? Quantos que nos dias de hoje têm apenas uma Bíblia em sua casa como talvez um mostruário de uma loja, mas não meditam, não se aprofundam
naquilo que nós chamamos testamento, testamento do Pai. O que é que o Pai nos deixou? O que é que Ele nos pede? Qual o caminho que Ele nos indicou para ir ao céu? E é por isso que muita gente também não vai ao céu. Acha que ter vida de fé é dizer: eu creio e aceitei Jesus na minha vida. Não é isso a vida de fé. A vida de fé é uma vida levada em oração. Mais ainda, mergulhada na oração. Sem oração e sem fé é impossível agradar a Deus. É a própria Sagrada Escritura que nos diz. A Sagrada Escritura, portanto, ela é, como ela mesma se qualifica, essa espada de dois gumes que penetra até os nossos ossos. Primeiro, para nos purificar, para nos transformar, para que nós nos conheçamos quem nós somos realmente. E então, para nos corrigir. Há aqueles que leem a Sagrada Escritura, mas não mudam, porque apenas leem, não meditam, não fazem o contraste com a sua vida. Quanto à oração, não só de intercessão, que todos nós devemos fazer por nós e pelos demais, também o Evangelho de hoje, de modo muito claro, explica como deve ser a oração do cristão. Retomemos este primeiro versículo do Evangelho. Jesus contou uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Pronto, bastava isto. Há a necessidade de rezar sempre e nunca desistir da oração. E aí me pergunto, por que nós não rezamos? Se nós ganhamos este dom de rezar. Nós não rezamos porque pensamos mal, usamos mal a inteligência. Nós não rezamos porque nós amamos, mas amamos coisas erradas no lugar de Deus. Não sabemos amar. Ora, o que é que vai retificar o nosso entendimento e o nosso amor? É a oração. Por isso Jesus diz, a nossa oração deve ser insistente. Nós devemos, vou usar uma expressão não muito correta, devemos aborrecer a Deus com nossa oração. Aborrecer a Deus com nossa oração. Devemos ser insistentes. Quando nós temos um problema, nós o apresentamos a Deus e deixamos que Deus o resolva. Mas quando temos uma necessidade, um louvor, uma ação de graças, tudo isso devemos apresentar ao Senhor muitas vezes durante o dia. E muitos devem se perguntar, mas eu não tenho tempo. Como que não tem tempo? Como que não tem tempo para rezar? É porque não sabe o que é oração. Acha que oração é apenas recitar fórmulas, a chamada oração vocal. É só rezar Ave Marias, Pai Nossos, Glória ao Pai e tantas outras orações. Ou então compra um livro de orações e enquanto não termina de debulhar aquele livro, não está contente. Isso só não é oração. E isso não se resume à oração. A oração é este encontro profundo com Deus, este diálogo, não monólogo. Não é nós falarmos e Deus nos ouvir. É nós falarmos e deixarmos Ele falar. Então nós penetramos na divindade. Nós penetramos em Deus como quem vive dentro d'água. O santo João Maria Vianney, São João Maria Vianney, patrono de nós padres, dizia que a oração verdadeira é como um peixe dentro da água. O peixe apenas vive ali, mergulhado. Ele como que faz parte do ambiente. E é claro, porque o peixe fora da água já não faz parte do ambiente. O cristão que não reza é como um peixe fora d'água. O cristão que reza mergulha no oceano que é Deus. Ele não está ali circunscrito a um laguinho ou um açude. Muitas vezes a oração mal entendida é apenas um laguinho e um açude, de água até estanhada e apodrecida, porque não sai de si.
quando nós fomos chamados pela oração a mergulhar no oceano que é Deus, nessa vastidão imensa de amor. Ainda ontem a igreja celebrava Santa Teresa de Ávila, grande doutora da igreja, que ensinou e ensina gerações de cristãos a rezar. E ela diz que a oração é este encontro íntimo e amoroso com Deus. Eu tenho que me aproximar pela oração, que não é apenas, repito, recitação de fórmulas, é esse diálogo, essa conversa, essa entrega de todas as minhas ações a Deus. Tem que ser de tal forma que eu me aproximo sabendo de quem eu me aproximo. De um Deus que me ama, que me criou por amor, que me quer junto dele a eternidade. É assim que nós devemos nos aproximar de Deus, mergulhados em seu amor. Recordemos, cada um de nós, a alegria que temos quando nós nos aproximamos de quem nós amamos. Nossa mãe, nosso pai, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, aqueles entes queridos, aquela alegria verdadeira. Agora multiplique essa alegria ao infinito. É com essa alegria que devemos elevar nossas preces ao Senhor. É com essa alegria que devemos diariamente achegarmos-nos ao Senhor. Eu diria mais, Deus é esta grande fogueira que consome sem se consumir. Nós somos aqueles gravetinhos, aquelas achas pequenininhas de lenha, aqueles cavacos que, se não se deixam consumir, não temos sentido nenhum na nossa vida. Então temos que nos achegar à grande fornalha de amor e caridade que é Deus, transformando todas as nossas ações diárias em oração. Muitos irmãos nossos santos nos dizem isso. Temos que transformar todas as nossas ações diárias em oração. E ainda há aqueles teimosos que dizem, mas eu não tenho tempo. Mas ninguém está te pedindo tempo. Está dizendo que transforme as tuas ações em oração, para apresentá-las a Deus. Ora, se eu vou apresentar as minhas ações diárias a Deus como oração, se eu vou fazê-las com o intuito de que seja uma oração agradável a Deus, como é que eu vou achar tempo para o pecado, para o mal, para a malícia, para a traição, para a fofoca, para a calúnia, para o crime? Como? Porque essas coisas eu não posso apresentar a Deus como oração. Transformar cada ato do nosso dia, cada atividade em oração, até que nós possamos oferecer cada movimento da nossa respiração como oração ao Senhor, até que possamos oferecer cada batida do nosso coração como oração ao Senhor. Ninguém pode dizer que não tem tempo de rezar. Ganhou 24 horas por dia para rezar. Se não está achando tempo, é porque ainda não sabe o que é rezar. Não sabe o que é rezar. Mas não esqueçamos a importância da oração vocal. Essa oração que fazemos com a boca, essa recitação de orações, ensinada pelos santos, ensinada pela igreja, ensinada pela Sagrada Escritura. Não nos esqueçamos, porque um dos pontos mais fracos nos dias de hoje é a oração familiar, que praticamente desapareceu. São pouquíssimas as famílias que se reúnem em algum horário do dia para rezar. São pouquíssimas. E são estas que sustentam para que Deus não destrua a humanidade. São aqueles nossos irmãos que rezam individualmente e em comunidade, lá nos mosteiros, os monges e as monjas que têm uma vida dedicada à oração por nós, intercedem por nós todos os dias. São aquelas famílias que se reúnem por poucos minutos que sejam para rezar juntas. O motivo
de haver tanto escangalho, tanta porcaria e tanta destruição no mundo e tanto mal, é a falta da oração em família. Não há outro motivo. A pessoa já não reza sozinha, não reza em família, também não vai rezar em comunidade. Recordemos aqueles 3 grandes dons que Deus nos deu: a inteligência, o amor e a oração, a capacidade de rezar. Aquele que não reza, despreza o dom da oração, que foi dado apenas aos seres humanos. Despreza o amor, porque é uma pessoa que não é capaz de reconhecer o que recebeu. E despreza a sua inteligência, porque vive pior que um animal irracional. Elevemos ao Senhor nossas preces humildes, preces pessoais, preces familiares, preces comunitárias, diariamente. E aí estaremos sendo gratos e reconhecidos pelos dons que recebemos. Que o Senhor possa nos ajudar e nos dê este dom da oração. É dom que devemos pedir. É dom que devemos pedir. O dom da oração. Cada vez mais. Que o Senhor aumente em nós esta fome e esta sede pela vida de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.